Boa noite. Já são 20h45? 44. Falta um minuto, mas já estamos aqui preparadas para dar mais uma informação super útil para o seu dia a dia. Muito legal para você compartilhar com seus amigos e não tão amigos assim. O meu nome é Luciana Santos. E eu sou a Diva Rosina. A Diva tirou férias semana passada, hoje ela voltou para contar os causos aqui na live. E assim, vão se sentando aí, tá? Onde vocês estão, se deitando, se sentando. Se acomodem, tá? Só não vou oferecer água porque você tá longe. Você pode beber um copo de água aí, você tá? Mas enfim, pra quem vê depois, boa madrugada, bom dia, boa tarde, né? Porque tem gente que tá vendo depois, a gente deixa essas lives gravadas com a intenção de que as pessoas realmente tenham acesso ao mundo de Genetic Scientology e conheçam um pouco, né, como que pode usar isso na própria vida, como pode usar na vida de outras pessoas até para ajudar. E a informação de hoje tem a ver com muita, se não, com todas as pessoas, tá? Eu vou falar de um assunto, de um conteúdo que tem na mente das pessoas, que acaba causando o desequilíbrio emocional. São 3 tipos de conteúdos diferentes. Daqui a pouco eu mostro o livro, vou mostrar a imagem para você. Mas basicamente assim, quando eu falo de desequilíbrio emocional, eu tô falando de uma perda de controle relacionada à mente. Tem gente que pensa que desequilíbrio é o extremo, né? A pessoa tá doida ou perdeu totalmente o controle, e não necessariamente. Realmente, quando fala equilíbrio, é o funcionamento perfeito da mente. Então, desequilíbrio seria o funcionamento imperfeito da mente, ou o mau funcionamento da mente. A questão é, como seria um mau funcionamento exatamente? Porque às vezes o problema você já detectou, né? Tipo, nossa, eu percebo que eu tô insegura. Por que eu tô assim? Muitas pessoas já sabem que isso tem a ver com a mente. Minha autoestima tá baixa, eu me sinto depressiva. Eu me sinto, sei lá, insegura. Tem N formas de manifestar aí um desequilíbrio da mente, em maior ou menor grau. Para que você compreenda isso bem, eu vou explicar rapidamente o que é a mente da visão da ciência de Dianética. Mas, se você quiser saber mais detalhes, como a Dianética, por que é uma ciência, por que funciona, quais são os resultados, a gente recomenda esse livro aqui, Evolução de uma Ciência, tá bom? Não sei se dá aí pra ver, porque o pessoal pergunta, qual é o livro? Esse, Evolução de uma Ciência. É um livro, assim, relativamente simples pra ler, tem glossário bem legal, pequenininho, certo? Basicamente é isso. Então, assim, nesse material você vai ver, até em outros da Dianética, sobre a mente reativa. Alguns de vocês que estão acompanhando essa live já sabem, outros estão em dúvida, não entenderam muito bem, e outros estão acabando de ver. O que é a mente reativa? O nome já diz tudo. É uma mente que faz você ter reações. Você não pensa para agir, você reage. Sabe aquela questão de você fazer algo que você não gostaria? Você já fez alguma vez algo que você não gostaria de fazer? De repente gritou com alguém que não devia, ou não falou quando deveria falar, ou deveria dirigir e não consegue, ou não deveria bater em alguém e bateu. Então você vê que a mente ativa, ela não está abaixo do seu controle. E tem um motivo pelo qual é assim. Existem certos tipos de conteúdo nessa mente que faz você ter determinadas reações. Às vezes você queria ser uma pessoa mais desinibida, mais solta, mais expansiva, extrovertida. E até algumas pessoas, pai, mãe, conhecido, falam, não, mas você devia ser assim, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. E não adianta a pessoa falar o que você deveria, às vezes você sabe o que deveria, mas você não consegue. Então tudo isso vem dessa mente ativa, porque ela faz você reagir. Então tem N formas, diversas formas dessa mente ativa fazer você agir, dessa mente ativa se manifestar. Tem pessoas que têm um medo incontrolável. É natural ter um medo em uma situação que até dá um frio na barriga?
Agora, paralisar por causa do medo é outra história. Tem pessoas que escolhem pessoas erradas para casar, pessoas erradas para fazer uma sociedade. A pessoa até vê alguma coisa assim, mas ela vai e faz, porque ela acha que o outro tem mais segurança. Entende? Isso pode acontecer também. Então, quando a mente reativa entra na sua vida, você perdeu o controle. Quando você perdeu o controle, você perdeu o equilíbrio aí relacionado à sua mente, obviamente, relacionado à sua vida. E você vai manifestar emoções que você não gostaria de ter. Tem gente que tá numa tristeza, numa angústia, e às vezes ela não tem nem exatamente noção de porquê. Tem gente que tem uma direção, foi depois que eu casei, foi depois que eu tive filho, foi depois que eu comecei a frequentar tal lugar, eu comecei a ficar assim, mas a pessoa não sabe exatamente o que é. Então ela tem essa reação. Então, se você não está controlando uma emoção negativa, se você não está controlando uma atitude, se você se sente pior do que antes, digamos que antes você ainda fazia certas coisas, hoje você já não tem mais aquele mesmo pique, aquele gás, aquela motivação, aqueles sonhos, e você se sente com as suas forças minadas, isso vem da mente reativa. Antes de continuar, eu quero saber se a Diva quer complementar, quer falar alguma coisa. Eu queria dizer assim, que a pessoa tem uma vida até um certo tempo onde ela vive mais ou menos em equilíbrio. Ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela não quer e vai levando. Só que um determinado acontecimento marca a vida da pessoa. E dali para frente a vida da pessoa, como fala, vira dos avessos. A pessoa não consegue mais manter o controle em determinadas situações. Então, é muito fácil você ver uma pessoa na mente reativa, porque a atitude dela é imprevisível. Quando você viu, a pessoa já xingou, brigou, e ela não tem controle. Quando você vai falar, nossa, mas por que você reagiu assim? Ela fala, não sei, me deu uns 5 minutos. Só que esses 5 minutos pode causar um casamento que pode acabar, uma briga no trânsito que pode gerar em morte, tudo pode acontecer, porque não é uma atitude racional. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu era uma pessoa estava namorando, estava tudo bem, a minha vida estava tudo certinho, eu ia casar com a minha alma gêmea. Aí ela falou, menina, depois que eu casei, parece que eu casei com a alma penada, porque a minha vida virou dos avessos. Tudo que ele faz me irrita, e tudo que eu faço irrita ele. Eu não sei mais o que eu faço, parece até que fizeram uma mandinga para mim. Mas na realidade, o que aconteceu? A mente reativa entrou naquele relacionamento. E uma pessoa vai se irritar com o outro. Então, quando você vê uma pessoa irritada com o outro, não há necessidade. Não havia necessidade daquele comportamento tão agressivo contra o outro. Ou no trânsito, porque uma pessoa vai dirigir, sabe que tem trânsito, e por que vai se comportar de uma maneira como se está indo para uma guerra, vai brigar, quer matar, não é normal. Então, a pessoa tem que saber que ela precisa ter um controle inteligente da vida, das situações, porque dessa forma a única coisa que ela vai ganhar é muitos problemas, porque a vida dela não vai resolver porque ela usa a mente reativa. Muito pelo contrário. Quanto mais você usa a mente reativa, pior a sua vida fica, porque ela passa a ser automática. Aí fica uma pessoa que todo mundo fala assim, cuidado, porque às vezes fala alguma coisa, aquela pessoa estoura. Mas ela estoura porque a mente reativa já está muito grande. E a pessoa perdeu o controle. Então, é desagradável ficar perto de uma pessoa que não tem controle, porque a sua vida pode ser ameaçada, porque você não pode nem imaginar o que uma mente reativa pode fazer. Ela pode fazer qualquer coisa. Então, é um risco, hein? Exatamente, um risco sendo de outros e sendo a sua própria. Tem muitas pessoas que estão com nervos abalados. O que eu venho ouvindo bastante, mas bastante mesmo. Pessoas que tiveram filhos, mulheres que tiveram filhos. Ela acabou de passar por um choque físico. Quer queira, quer não, por melhor que seja o parto ainda é um parto.
existe uma dor em maior ou menor grau, seja cesárea, seja normal. Existe o processo da amamentação. Existe uma noite de sono comprometida. Não falo que todas as pessoas passam por isso, mas muitas mulheres passam por uma ou todas essas coisas. Então o que acontece? A mente ativa, onde tem dor, ela tá ali. Então, para a mulher, por exemplo, que passa por isso, até para o pai, que às vezes acompanha, que deixa de dormir, que tem que trabalhar, entende? A pessoa perde ali uma rotina que ela tinha, ela perde muita coisa, entende? E aí entra a preocupação de como eu vou cuidar dessa criança, o meu estado emocional tem que estar legal, e assim vai. Então eu tô escutando realmente muitas mães, tanto que eu na primeira gravidez passei por isso, em 2003, foi aí que eu conheci a genética. Mas eu não tinha noção, entendeu? Não tinha noção do porquê que eu tava mal. Simplesmente as pessoas falam depressão pós-parto. Tem gente que tem gente que não. Eu tive, e eu não entendi o porquê. Mas quando você conhece a fundo a mente ativa, você compreende que ela fortalece em momentos de dor. E daqui a pouco eu vou até mostrar exatamente como que é isso. Mas por isso que, às vezes, depois de ter filho, a pessoa muda. Seja marido, seja mulher. Tem gente que depois que casa, muda, porque tinha todo o conforto, ou a estrutura da família, não falo de todas as vezes, mas muitas. E aí ela acaba percebendo a perda, dinheiro, a responsabilidade, o futuro. Então, no início, tem gente que passa através desse início e vai que vai, mas tem gente que não aguenta, começa a ter até saudade ou vontade de voltar para o passado, porque sente falta da base. Então tem várias formas da mente reativa começar a fortalecer, mas basicamente ela entra em momentos de dor. Um fracasso traz a mente ativa. A perda de namorado, a perda de um ente querido, a perda de um animal de estimação. Então tudo isso vai deixando a mente reativa mais forte. A pessoa pode começar a ficar com os nervos abalados, a pessoa se sente mais ansiosa, aí entra aí uma síndrome do pânico, entra um monte de doenças mentais, ou algo às vezes que não é nem diagnosticado como doença, mas você sabe que você não está no seu normal. E realmente não está. Conforme a vida passa, não deveria fazer com que a pessoa fique pior. Não tem sentido. Porque quanto mais experiência a pessoa vai tendo, mais em preto e branco ela vê a vida. Por que é assim? Já que você tem mais experiência, você deveria estar mais esperto, mais feliz, entende? Saber lidar melhor com as situações, e não é assim. A pessoa vai ficando mais irritada, mais ranzinza, mais medrosa, mais insegura, autoestima lá embaixo, mais perdida, mais cheia de interrogações, porque ela tem uma mente aí que tá, cada vez fortalecendo mais. Porque a mente ativa cresce com a sua perda. E quais são as consequências de você não resolver isso? Uma pessoa nervosa, como a Diva mencionou, pode causar um problema no trânsito? Pode. Pode brigar com a pessoa errada na hora errada e comprometer o emprego, até perder o emprego? Pode. Pode tratar o filho de uma forma que não tenha volta depois, a pessoa se arrependa depois, porque ela percebeu, tratou mal ou não da forma devida um filho e deu uma educação que ela depois fala, nossa, por que eu fiz isso? Então a pessoa se arrepende. E detalhe, às vezes não tem como voltar atrás. Tem sim como você olhar pra frente, corrigir, mas tem coisa que a pessoa segura ali, queria voltar, mas não adianta. Esse é o problema, entende? Uma pessoa insegura tem medo de ir para uma entrevista de emprego, tem medo de perder o emprego, a pessoa acha que se perder aquilo, perdeu tudo, e ela não confia na própria capacidade dela de criar o futuro. Por quê? A mente ativa tá aí para te dizer, você perdeu. Porque ela só arquiva perda, dor, fracasso, tudo que tem a ver com desgraça, tá aí a mente ativa. Tem gente que fala, mas eu não lembro disso, eu vivi tão bem. Teve as quedas da infância, teve o próprio parto, você nasceu, você teve dor. Então tem muitas coisas aí que às vezes a pessoa nem se recorda, mas tá tudo aí, trabalhando fortemente contra você. E eu quero até mostrar como que isso funciona, não sei se a Diva quer falar algo mais, porque eu vou mostrar aqui uma imagem do livro, até você fala, Walter, se o pessoal vai pegar aí, tá? O que eu posso falar é que, por exemplo, a mente reativa interage físico e mental. Então, às vezes, uma pessoa nem tem noção do que
pode acontecer com ela se ela entra na mente reativa. Porque qualquer coisa que você não sabe lidar vai causar um impacto e o corpo vai sofrer as consequências. Há muitos anos atrás eu trabalhei num banco e a gente ia em turminha almoçar num restaurante do banco. A parte da frente, o elevador era rápido demais. Parecia um avião. Eu conhecia, fui uma vez, deu aquele frio na barriga, mas tudo bem. Aí um colega meu falou, hoje eu vou entrar pela frente. Eu falei, nossa, esse elevador é rápido. Ele nem se ligou no que eu falei. Ele entrou no elevador, a gente foi pelo fundo, chegou no restaurante do banco, cadê esse rapaz? Nada. Eu falei, nossa, o que será que aconteceu com ele, né? Aí quando a gente chega no banco, o que aconteceu com esse rapaz? O elevador era tão rápido, ele ficou com tanto medo. Ele teve uma reação física e fez tudo que devia no... Soltou o destino dele, né? Nossa. Só que ao invés dele ir embora, foi uma merda mesmo. Ao invés dele ir embora, ele vai todo sujo dentro da agência. Aí o pessoal, lógico, comprou roupa, tudo pra ele. E ele falou, nossa, eu pensei que o elevador ia subir, cair, eu ia morrer. Ele nem tinha noção do que poderia acontecer com ele. Porque o medo dele foi tão grande que a reação foi física e, por exemplo, ele poderia ter desmaiado, mas no caso dele foi que ele se sujou todo. Quer dizer, às vezes você não sabe qual é a sua reação. E você pode ter qualquer tipo de reação física. É muito comum a pessoa ter a reação, depois coração acelera. Tem gente que vai entregar um trabalho na escola. A mão começa a suar. Teve uma moça que ela foi entregar um trabalho na escola, ela tinha tanto medo de falar em público, que ela começou a tremer, suar frio. Aí ela começou a dar branco, quando viu ela desmaiou. Aí o pessoal falou, nossa, mas não precisava tanto. O problema é o seguinte, cada mente reativa tem um padrão de reação. Então não adianta você falar, mas quando você começou a tremer, você poderia ter falado, olha, eu vou parar. A mente reativa você não tem controle. Quando você vê, você fez tudo que não devia. Então, se você tem um comportamento que você quer fazer uma coisa, o seu corpo está dando sinais de que tem alguma coisa errada, calma, você está entrando na mente reativa. Mas cuidado, tudo pode acontecer qualquer coisa. Então, às vezes você sabe qual é a sua reação. O máximo que eu vou fazer é ficar suando a mão. Ou o máximo que pode me acontecer é eu ficar tremendo e daqui a pouco passa. Mas tem pessoas que não têm nem informação da mente reativa, é um perigo, porque você pode passar vergonha sem ter noção de que aquilo é um problema da mente reativa. Tem coisas que vai comprometer a vida inteira. Às vezes a pessoa cria um filho de uma maneira errada. A pessoa se torna totalmente introvertida, totalmente medrosa, não tem coragem de viver. Se o pai ou a mãe morreu, se acontecer qualquer coisa, a pessoa não pode viver. Imagina? E aí a pessoa se priva da liberdade de usar a capacidade, de conquistar coisas, de ser mais feliz. Por quê? Por causa de uma criação errada. E isso contagia, esse é o problema. Às vezes o pai ou a mãe me bateu na pessoa. Aí a pessoa, não, vou criar meus filhos livres, faz o que quer, que também não é legal, entende? Porque a pessoa perde a noção de disciplina. Então, por causa de uma mente ativa, ela toma uma atitude completamente errada. E compromete aí o futuro de uma pessoa que às vezes tinha uma vida linda pela frente e começa a fazer um monte de besteira. Então, a questão de saber sobre a mente ativa não é uma questão, que legal, que da hora. Mas analisa a sua vida como que tá, entende? Você tá realmente satisfeito? E não é nem pra mim que você tem que responder, é pra você mesmo. Às vezes você tá trabalhando com quem não gosta, fazendo o que não gosta, porque queria fazer educação física e o pai falou, não, você tem que fazer medicina. Um exemplo, fazer outra coisa. E o pai falou, é assim, a pessoa ficou ali, tremeu na base, ficou com medo, porque não tem segurança em si mesma, né? E não consegue viver, não é capaz de criar e estruturar a própria vida. Falta conhecimento? Falta. Fazer uma universidade, uma faculdade, uma coisa importante? É importante. Só que uma pessoa pode ser profissional que for, com a mente ativa em ação e ele sem conhecer, ele é um médico desequilibrado, é um advogado desequilibrado, é uma dona de casa desequilibrada, é um pedagogo desequilibrado. Então a mente ativa não escolhe o seu nível de escolaridade. Ela não escolhe a sua cor, a sua raça, credo, não tem a ver com isso.
Então é algo realmente de utilidade pública. Todas as pessoas podem conhecer. A gente está fazendo live especificamente para apresentar o mundo da Dianetic Scientology, mas com foco na pessoa perceber a mente ativa, separa você. Você é você, a mente ativa é outra coisa. Se você percebe que tem alguma coisa em você que você percebe que não tá legal, que você não consegue controlar, que te impede de ser o melhor que você pode ser e de atingir os seus objetivos, a mente ativa tá em ação, tá? E você tem que fazer alguma coisa. Então eu vou falar como que é que funciona tecnicamente isso, ó. Esse é um dos livros da Dianética. Walter, vê se está fotografando bem a palavra grama. Aproxima mais. Sim. Aqui, desce só um pouquinho. Agora desce. Agora pegou. Entende? Nos dois, só nos dois. Eu mostro aí se a pessoa quiser printar. Basicamente, o que é isso? Em grama, vem de pegadas. Pegadas na areia, sabe? Que fica marca? Em gram, no inglês. Então aqui, esse é um dos quadros que são arquivados na mente reativa. Aqui está um exemplo de um acidente, como vocês veem. Ou seja, um engrama para 100 grama tem que ter dor física, impacto real. Uma dor de cabeça em grama, só se você bateu a cabeça. Se não foi assim, não é em grama, é outra coisa que eu já mostro. Mas o engrama é arquivado na mente ativa. E quando você arquiva esse tipo de engrama, esse tipo de imagem que chama engrama, que tem dor física, tem também inconsciência parcial ou total. Por que inconsciência parcial? Você bateu um martelo no dedo, pá! Você põe total atenção aqui na dor que bateu aí no seu dedo. E você perde a consciência, ou seja, você não percebe as coisas em volta, certo? Por isso que é parcial. Você tá vivo, você percebe, mas não de forma muito exata. Então o que acontece? Você põe total atenção aqui na dor. Nesse momento, tudo que está sendo dito está sendo gravado. A dor no dedo é igual o carro passando, é igual uma pessoa falando, nossa, o que aconteceu? É igual falando, nossa, como você é burro. Nossa, qualquer frase, qualquer coisa que falaram está sendo arquivado. Isso vai para a mente ativa, certo? No futuro, qualquer coisa semelhante a esse momento de dor é usado contra você. Por isso que às vezes você chega num lugar, dá uma dor no joelho. Faz exame daqui, exame dali, repõe, sei lá, cartilagem, ou faz qualquer tipo de procedimento e não tem um resultado e vai piorando. Por quê? Porque a mente ativa entrou em ação, entende? E você nunca foi no momento que você realmente gravou aí o momento da dor específica dessa situação, entende? E detalhe, as pessoas estão com dificuldade até de lembrar o que comeu ontem. Por isso elas precisam de uma terapia genética muito exata para poder ser capaz de ir mais longe no passado, de lembrar mesmo, não lembrar na verdade, mas reviver. Existe um nome técnico para isso que eu não vou mencionar aqui agora, mas basicamente muitas pessoas não se recordam do que aconteceu que faz com que elas façam coisas ou pensem coisas ou sinta coisas que não queria sentir. Por isso a importância da terapia, da audição, da pessoa compreender aí a própria mente e a mente humana de modo geral. Então, a primeira coisa que arquiva, recapitulando aqui, é o engrama, certo? Na mente ativa. Não sei se aí tá fotografando. E boa noite para quem vê depois, desce um pouquinho. Aí, bom. Certo? Beleza. Que coisas mais tem na sua mente aí? Bom, já mostrei que engrama é um acidente, qualquer coisa física aí que aconteceu por dor e inconsciência parcial total é o engrama. Mas não tem só o engrama. Tem um outro nome também que se chama secundário aqui, um outro tipo de quadro. Esse aqui, aí. Certo? Secundário. Como você vê aqui, nesse caso, o garoto perdeu uma bola. Ou seja, as perdas que são significantes para você, seja de um ente querido, seja de um objeto, um carro, de que a pessoa perdeu, roubaram o carro dela. Então, todas as perdas, você vê que não foi uma dor física aí, não teve impacto físico, não teve um corte, não teve nada, mas teve uma dor emocional porque você perdeu alguém ou algo que significava muito para você. Então, isso também é gravado. Vocês vão perceber que algumas pessoas, depois que perdem os pais, não são tão felizes como antes. E tem a justificativa aí de, depois eu perdi minha mãe.
Ok, mas às vezes essa pessoa tem filho e ela precisa pôr atenção e continuar a família, entende? Às vezes não é isso exatamente que os pais queriam pra ela, mas a pessoa depois que perdeu, ela fica mais com aquela força, com aquela alegria minada, sabe? Já não é mais tão alegre como antes. E não consegue mais olhar pro futuro e lembra muito do passado. Por quê? Porque os secundários, que são aí as dores emocionais, as perdas, ou a ameaça de perda. Às vezes a pessoa não morreu, não aconteceu nada, mas ela foi internada e é o suficiente para você ficar aflito e ficar mal, entende? Ou de repente, sei lá, sumiu algum objeto de muito significado para você, depois você acha, mas a ameaça da perda também é ativada na mente ativa. Certo? Então tem vários exemplos aí. Quem já perdeu alguém, quem já perdeu algo, quem já... sei lá, foi no enterro de alguém muito querido, a pessoa sabe exatamente o que é uma perda. Ou perdeu um emprego, entende? Então, tudo isso vai fortalecendo a sua mente reativa. Quando sua mente reativa ganha força, você perde. Quando você perde, a sua insegurança, o seu medo, a sua falta de habilidade em lidar com a vida, de ter melhores resultados, eles vão ganhando força. Tem gente que pode até questionar, nossa, mas tem tantos jovens que já questionaram, que estão tão assim sem brilho no passado por nada disso. O que acontece? Os pais contagiam. Isso conta muito. De repente a pessoa perdeu aí, a mãe ou o pai perdeu alguém no passado, ou alguém foi roubado, tá vendo muita notícia de perda e acaba apavorando ela. O que ela começa a pôr insegurança no filho? Cuidado, isso é perigoso, isso é perigoso. Daqui a pouco a pessoa tá totalmente aí insegura, entende? Por quê? Porque ela tá sendo aí atingida por pessoas, não só os pais, mas qualquer pessoa responsável, qualquer super amigo, qualquer pessoa aí que significa muito para essa pessoa que está ouvindo, entende? Bom, agora outro e terceiro e último tipo de quadro que tem na mente se chama lock. Tá aí? Um pouquinho mais para cá. Tá bom. Lock. Deu. Esse tipo de quadro, ele não é uma perda, também não é uma dor física, mas é uma reação que você não tem necessariamente explicação. Aí vem, dá uma dor de cabeça do nada, a pessoa não sabe nem por que é. Ou de repente a pessoa escuta uma música e fica triste. Ela não perdeu ninguém, mas lembrou aí de algo do passado. O problema dos locks é que não necessariamente você sabe de onde eles vêm. Você simplesmente tem uma emoção indesejada, uma reação indesejada e não sabe do que é. Então eles também aí estão na sua mente. Aí a pergunta é, com tanto lixo acumulado, se você parar para pensar em quantos engramas você tem, quantos secundários você tem, quantos locks você tem, o que você espera de uma pessoa com o passar dos anos? Vai ser natural ter certas doenças, depois dos 30, depois dos 40, tem isso. Vai ser natural ela começar a recuar, desconfiar mais de pessoas, achar que tudo é muito horrível, tudo é muito perigoso. E a pessoa já não participa da vida ativamente. Até uma festa perde a graça. A pessoa já não vê mais graça em nada. Tem gente que fala, não, até certa época eu saía agora. E eu acho legal, é normal. E realmente vai perdendo aquele gás, aquele ânimo, aquela vontade de ganhar. E pior que isso, hoje o pessoal mais jovem está sendo muito tingido, muito contagiado pelas inseguranças, problemas, perdas dos pais, dos responsáveis e de outras coisas. Quando você é bombardeado de coisas que você pode perder, morte, doença, isso, aquilo, a sua mente ativa começa a fazer isso. E ela vai aumentando, e vai aumentando, e você vai perdendo. Agora, qual é o propósito realmente de fortalecer uma mente ativa e fazer você perder? Você já se perguntou? Por quê? Lembra que no início da live eu falei, a mente ativa, ela funciona numa base de estímulo-resposta, ou seja, reação. Então, basta um apertar o botão, pá, aí ele vai ver a reação. E assim que funciona. Então, fiquem atentos, porque se você não conhece uma mente ativa, de repente alguém sabe que só apertar o seu botão, pá, você já tem uma reação que você não controla e é muito fácil manipular você. Então, eu estou dando a informação do Sr. L. Ron Hubbard. Como eu falei, a gente sempre indica esse material aqui, ou recomenda, porque você vê a informação na totalidade, entende?
Então, se você sabe o que está acontecendo, você vai compreender melhor o que se passa com você. Não adianta querer que outros te entendam. Pode ser que um outro te compreenda, mas ainda assim não vai resolver o problema. Não adianta você falar, nossa, mas não adianta explicar, porque ele não vai entender. Ele não vai, não conhece a mente ativa, não vai mesmo. Então, é uma informação de utilidade pública. Estou mostrando aqui para você essas informações, como vocês viram, de um livro ilustrado de Dianética, né? Que você pode sim usar e pode ficar mais atento, mais atenta ao que está se passando na sua vida. O problema, às vezes, você já detectou. Você já viu, nossa, mas eu tô mais depressiva, tá aí, entende? Você já sabe agora que a mente ativa tá tomando conta e você não é a sua mente ativa. Você pode ser melhor, você pode ter melhores resultados, mas isso só depende de você. Para virar chave não tem como a gente fazer nada. A única coisa que a gente pode fazer é mostrar os passos da informação e aplicar a terapia. O resto é com você, entende? Devolver uma força dinâmica, uma disposição de viver, mais energia, você pode recuperar isso? Lógico que pode. Só que se sua mente ativa está ganhando e você não está fazendo nada, realmente eu sinto muito. Mas com essa live você já pode fazer alguma coisa e você com certeza já compreendeu muito mais do que antes da live e até do que ontem. Desfruta das informações. Eu gostaria de dizer o seguinte, uma mente em bom estado é sua única garantia. Porque se você viver na mente reativa, essa mente reativa, ela faz você ter muitos problemas e impede você de vencer na vida. Vou dar um exemplo que ocorreu comigo. Eu trabalhei num banco por muitos anos, era uma funcionária muito eficiente, muito correta no que fazia, então as pessoas confiavam em mim. E um belo dia me ofereceram uma oportunidade de ter um cargo. Na hora que eles falaram para mim, você vai assumir, você vai ter essa oportunidade e vai assumir esse cargo. Na hora, aquela oportunidade virou uma tragédia na minha cabeça. Eu peguei, comecei a falar, não, porque eu não vou assumir, eu não quero essa responsabilidade. Eu falei, eu prefiro que me mande embora. Eles não entenderam nada, só que no banco era assim, ou você assume essa oportunidade, ou você vai ser mandado embora. E eu saí do banco. Só que foi a coisa mais triste que eu passei na minha vida, porque eu gostava do meu trabalho, aquilo era a minha vida. Só que aquela oportunidade também virou uma tragédia, porque eu não sabia lidar com a responsabilidade. Foi uma coisa muito pesada. Eu tinha capacidade, mas eu não tinha segurança em mim. Então, isso impediu eu de avançar. Só que daí, depois que eu saí, eu ficava, mas por que eu fiz isso? Eu fiquei anos, mais de 10 anos, querendo entender por que eu fiz aquilo, por que eu não assumi uma responsabilidade que eu sabia que eu seria capaz de executar. Mas aí, passou o tempo, eu nunca soube explicar o que aconteceu. As pessoas também nunca entenderam, porque falam, nossa, você foi burra, você não devia ter feito isso. Porque as pessoas condenam uma atitude sua, mas não sabem o que te levou àquilo. E por causa da mente reativa, por causa da falta de conhecimento, fez eu pagar um preço muito caro. Porque eu fiquei 10 anos sofrendo essa perda. Até que eu conheci Dianética e percebi que foi uma atitude reativa e que eu poderia mudar dali para frente e tirar a carga emocional que ficou, porque era muito triste eu falar do meu trabalho, que eu não consegui passar através dessa situação. E hoje eu estou muito bem, mentalmente, tenho uma mente em bom estado, sei lidar com as adversidades. Se acontece algo que vou reagir, eu consigo analisar, porque eu tenho uma mente analítica em bom estado, do qual eu consigo perceber o que está acontecendo dentro de mim e fora de mim e assumir o controle inteligente da minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que eu sou muito feliz, porque além de eu saber que eu corrigi a minha vida, eu posso ajudar muitas pessoas que vêm aqui querendo entender o porquê disso, o porquê daquilo. Dianética tem resposta para qualquer coisa que você fez na sua vida. Só basta uma coisa, buscar esse conhecimento da forma que é da Dianética. Se primeiro você conhece, aí você experimenta. E aquilo que é verdade para você,
é aquilo que você experimentou. E Dianética funciona, eu te garanto. Exato, a gente realmente usa e recomenda. Como eu falei no início, para quem quiser ler, aqui é o material que a gente recomenda, que é o Evolução de uma Ciência. Entende? Um livro muito objetivo e fala por que a Dianética é uma ciência. Mas só de observar, de ouvir o conteúdo da live, você pode ter percebido algumas das manifestações da sua mente ativa ou da mente ativa de alguém. Então, não se conforme com isso. Também não se revolte, mas resolva. Porque todas as pessoas que nasceram têm uma mente ativa porque passaram por dor. E se as dores vão se acumulando, você vai perdendo a força. Se você perde a força, você perde o jogo da vida. Você cria um filho de maneira errada, você cria um casamento falido, você dá o seu pior numa empresa, ou até as pessoas interpretam você como se fosse uma pessoa, quando na verdade você é muito melhor. Mas você não consegue manifestar isso por quê? Porque tem uma mente ativa na frente. E não adianta querer a compreensão do mundo se você mesmo não pode compreender a sua mente. Então conheça. Tem várias lives aí no nosso canal do Genetic Scientology, do YouTube, do Facebook, Telegram, Instagram. A gente está fazendo questão de escancarar o que tem. Óbvio que tem muita coisa, muito conteúdo que depois só você lendo o livro mesmo, você tira suas conclusões, você coloca sua experiência ali. Para você também que faz as audições, experimenta a terapia, sabe que funciona, você vai ver, você vai experimentar. Tanto que quem compra o livro, quem tem o material, a gente dá uma sessão para a pessoa ver como é. A gente fala, vem aqui, conhece, experimenta, vê por você mesmo. Óbvio, com um copo vazio. Porque se você vem com um copo cheio, mas isso eu já sei. Pergunta, se você já sabe, por que você está procurando uma outra alternativa de melhorar? Porque tem gente que faz um monte de técnica. Aí ela chega aqui, a mente ativa, não, mas isso eu já sabia. Se você já sabia, por que você está buscando? Entende? Se o seu copo tá cheio, fica difícil você ter um pouquinho mais de conteúdo. Então dá uma esvaziadinha, conhece, vê o que é, diferencia. Com certeza você já ouviu falar o nome Luciana. Você fala, você é igual a outra Luciana. Não, Luciana tem outro. Por que eu tô falando isso? Comparada à Dianética, as pessoas dizem, a Dianética é igual não sei o quê, igual não sei o quê, é isso, entende? Para de ver tudo igual. Cada coisa tem o seu valor e a sua forma de utilização. Então, se você souber ver o que é Dianética e usar exatamente como diz aqui, porque isso é matematicamente funcional, entende? Então, tem um resultado muito específico. Mas se você fica comparando com os resultados ou adicionando na sua calculadora aí resultados antigos, o resultado vai dar errado. Então, seja muito exata quando for compreender e usar a Dianética, certo? Vai ser bem melhor para você. Bom, gente, é o seguinte, a live já está perto de chegar ao fim. Eu falei dos 3 tipos de quadros de imagem que são arquivados na mente. O que fortalece aí a sua mente ativa e mina a sua força. Então você pode rever a live, porque a informação é técnica, eu já até coloquei o material ali. Tá bom? Mas basicamente as dores acumuladas têm nome e têm forma. E isso vai fortalecendo a sua mente ativa e reduzindo o seu poder, o seu comando sobre a sua vida, certo? Isso tem uma consequência. Porque se você não resolve, isso vai aumentando até que vira uma doença, vira uma grave insegurança, vira o diagnóstico de uma doença mental, vira um filho que teve uma criação ruim, que agora é um adulto que não tem sucesso. Então tem N formas da mente ativa não só se manifestar, mas causar um grande estrago, uma tragédia na vida de alguém. Você já sabe disso agora e você pode mudar, tá bom? Tanto eu, como a Diva, ou qualquer pessoa que você já viu aqui fazendo a live, seja como um participante porque vem aqui fazer curso, seja um outro membro da equipe, são pessoas que estiveram aí na sua posição. Pessoas que não conheciam nada e mudaram uma determinada área da vida, igual a Diva, no caso do banco, que parou aqui porque teve problema grave lá depois de ter desistido. Em uma das primeiras lives eu menciono a minha história, que eu fui mãe com 16 anos, imagina, 16 anos. Então tem
toda uma história aí de como eu vim parar na Dianética, a depressão pós-parto, o medo de falar em público. Então eu tive muitas questões anteriores que realmente eu pensei que era assim, eu sou assim e não é, entende? Depois que a pessoa tem filho, como eu falei no início da live, é normal, a pessoa... Tem gente que tem depressão pós-parto, tem tendência, tem gente que não. Mas na verdade, o que faz você estar predisposto ou predisposta a qualquer tipo de doença, desgraça, pensamento negativo, qualquer condição indesejada é, sem dúvida, a mente ativa. Então você pode conhecer muito mais disso, tá bom? Semana que vem tem mais. Muito obrigada pela sua participação. Nosso WhatsApp é o 11 20 94 42 14. Pode sugerir tema de uma live, pode fazer pergunta, pode interagir. A gente gosta de interagir. Ultimamente a gente anda fazendo live do que as pessoas vêm pedindo pra gente fazer. Então, desfrutem das informações. Às vezes uma dúvida, uma pergunta, um questionamento, uma live que você queira, pode ser uma que outra pessoa também precise, tá bom? Lembra também de entrar no nosso Telegram. Os vídeos do Telegram são exclusivamente pro pessoal que tá seguindo a gente por lá. Então o conteúdo não é que é mais fechado, mas é realmente pro pessoal que tá acompanhando no Telegram. Tem também o YouTube, então entra aí nas redes sociais. O nosso site é o www.dianeticadobrasil.com.br/bio para ver a gente aí nas redes sociais, ok? Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado pro pessoal que vem escrevendo os resultados. Realmente é o nosso propósito. Tem gente que falou, nossa, só de ver as lives abriu minha mente. Só de ver as lives eu tô mais feliz. Eu até printei algumas coisas, porque é muito gratificante saber que de alguma forma a gente tá influenciando positivamente aí na sua vida, tá bom? Esse é o propósito. E muito obrigado pela sua atenção. Até semana que vem, terça, 20h45. Pra terminar, sexta tem vídeos curtos sobre Scientology. Perguntas e respostas. Muito curto o vídeo, não passa de 10 minutos, então assiste. Sempre sexta, a partir do meio-dia, tá no Telegram e no Facebook da gente. Até mais, viu?